Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja abençoando a cada um dos meus amados irmãos, amigos. É um momento assim ímpar, né? Nós estamos aqui para trazer a escola dominical, hoje a quarta escola dominical do terceiro bimestre. A lição 4 vai falar do encontro de Ruth com Boaz, amém? Assim, coisa linda do nosso Deus para nós. E eu quero convidar a você, a nós estarmos aí buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar e falando com o nosso Deus a respeito de todas as bênçãos que Ele tem para nós nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Então, nós estamos aí na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário é 17h12 da tarde. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também o responsável desse trabalho. Texto bíblico, Ruth, capítulo 2, versículo de 1 a 4, 11, 12 e 14. É a reflexão, livro de Ruth, e nós vamos estar aí engrandecendo e magnificando o nome do Senhor hoje, dia 28/7/2024, amém? Glórias a Deus. Então vamos orar um pouquinho para nós estarmos trazendo essa escola dominical nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, por essa tarde abençoada, Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, é mais um momento, ó Pai, de nós estarmos refletindo sobre a Tua Palavra, tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor Deus, para conosco. Então abençoa, Senhor Deus, os Teus filhos que irão receber, Senhor Deus, essa palavra. Abençoa, Senhor Deus, as Tuas filhas, ó Pai, abençoa todo o Teu povo, ó Pai, com a instrução, Senhor Deus, dessa escola dominical. Sim, Senhor Deus, nós te pedimos saúde, paz, alegria, prosperidade para todos, que todos possam, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, estar, Senhor Deus, vendo o Senhor como alvo para a vida deles, o Senhor como aquele que tem as melhores coisas desse mundo, ó Pai, e nós sabemos que as tem. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que nós somos peregrinos nessa terra, e nós temos, ó Pai, um lar, que é o céu. Então abençoa o Teu povo, ó Pai, que possa conquistá-lo para a honra e glória do Teu poderoso nome, amém e amém, amém? Glórias a Deus. Rosângela, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Boa tarde para ti, boa tarde a todos os meus amados irmãos que já estão conosco aí nessa tarde. Então, o texto áureo ele vai dizer assim, o Senhor, aleluia, galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes a abrigar. Capítulo 2 de Ruth, versículo 12. A verdade prática, ela vai dizer assim, o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus, amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto bíblico da leitura bíblica em classe, conforme nós já falamos, Ruth, capítulo 2, versículo de 1 a 4, 11, 12 e 14, nós vamos ler nesse momento. E tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixai-me ir ao campo e ampararei, aleluia, ou melhor dizendo, apanharei as espigas atrás daquele que cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. E disse-lhe eles, o Senhor te abençoe. E respondeu Boaz e disse-lhe, bem-se, me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, a tua mãe, a tua terra onde nasceste, e vieste a um povo
dantes, aleluia, a um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas tu vieste abrigar. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fardou, ainda lhe sobejou. Oh, aleluia! Glórias ao nosso santo, aleluia, de Israel, nosso Deus, ele que tem feito das suas maravilhas sobre as nossas vidas, e nós só podemos agradecer a Deus por tudo que ele tem feito e por tudo que ele ainda há de fazer. Amém? Eu quero ir à introdução junto com os meus amados irmãos nessa tarde para engrandecer e magnificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Introdução. Na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena, Boaz. Aleluia, glórias a Deus. E o parente remidor. Veremos como o Deus da provisão recompensa os que se doam aos bons relacionamentos. Boaz, o remidor, um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Ruth capítulo 2, versículo 1. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além de seu poder econômico, um grande produtor rural. Boaz tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores ao seu serviço. Ruth capítulo 2, versículos 5, 6, 23. Reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. Aleluia, glórias a Deus. Continuando aqui, Goel e Levi, a expressão da geração de Elimeleque, não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Segundo a tradição rabínica, era sobrinho, como parente próximo, poderia ser Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido. Ruth capítulo 4, versículo 3. Amém? Como também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Gênesis capítulo 38, versículo 6 e versículo 6 a 11. Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender as suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituir-lhe se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro. Um parente tinha o dever de resgatá-lo. Levítico capítulo 25, 25 ao 28, 47, 59. Lá, ou melhor dizendo, já a lei do levirato previa que o irmão, aleluia, o cunhado, Levi, se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 a 10. Mateus capítulo 22, versículo 24 a 48, tudo indica que essa prática foi ampliada segundo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. Levítico capítulo 25, versículo 48 e 49. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado do que ele. Ruth capítulo 3, versículo
12. Glórias a Deus. Edmilson, seja bem-vindo. Glória a Deus. Irmão meu, o nome dele é Joelson, ou melhor dizendo, Jailson de Souza Santos. Coloque o meu nome nas suas orações. Sofri uma grande injustiça. Nós vamos colocar em nome de Jesus Cristo. Deus vai entrar aí em nome de Jesus Cristo com juízo a respeito dessa situação, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Tudo indica que essa prática foi ampliada segundo a ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. Levítico capítulo 25, 48 e 49. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado do que ele. Ruth capítulo 3, versículo 12. Temor a respeito, aleluia, glórias a Deus. É o ponto 3 que nós vamos agora estar falando. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová, o Senhor seja convosco, dirigida a todos os segadores, indica também o seu respeito aos que com ele trabalhavam. Os empregados lhe retribui com uma saudação também amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe. Ruth capítulo 2, versículo 4. Patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um na relação de trabalho. Efésios capítulo 6, versículo 5 a 9. Colossenses capítulo 3, versículo 2 e também 4, 1. Amém? Glórias a Deus. Sinopse 1. Boaz era um homem próspero e respeitado por todos os que o cercavam. Amém? Glórias a Deus. Auxílio da vida cristã. Diz assim: os heróis, aleluia, Boaz, os heróis são mais fáceis de se admirar do que de se definir. Eles raramente percebem seus instantes de heroísmos e outras pessoas não podem reconhecer seus atos como heróicos. Eles simplesmente fazem a coisa certa no momento certo, quer percebam ou não o impacto causado por suas ações. Talvez a qualidade que compartilham sejam tendência a pensar nas outras pessoas antes de si mesmas. Boaz era um herói. Ao lidar com as pessoas, era sempre sensível às suas necessidades. Suas palavras para com seus empregados, parentes e outros eram generosas. Ele oferecia ajuda abertamente, não de má vontade. Quando descobriu quem era Ruth, tomou várias atitudes para ajudá-la, porque ela, aleluia, porque ela fora útil à sua sogra Noemi, quando Noemi aconselhou Ruth a pedir sua proteção. Ele estava pronto a casar-se com ela, caso as implicações legais pudessem ser solucionadas. Amém? Glórias a Deus. O carinho de Boaz para com Ruth. A pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os seus, aleluia, lerei novamente. Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam. Ruth capítulo 2, versículo 5. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa, chamando-a de filha. Deu liberdade para continuar catando espigas em suas plantações e lhe assegurou de que seria tratada com devido respeito. Não dei ordem, aleluia, aos moços que te não toquem. Ruth capítulo 2, versículo 9. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente
laboral e em qualquer área da vida. Boaz era um cavaleiro muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Marcos capítulo 2, versículo 15 e 17. João capítulo 4, versículo 3 ao versículo 27. Amém? Glórias a Deus. 2. Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth como estrangeira e pobre. Certamente ela tinha receio de como seria tratada. Agia com educação e muita descrição. Ruth, capítulo 2, versículo 7. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão de forma humilde, reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu. Ruth, capítulo 2, versículo 10. Havia uma movimentação especial na conduta de Boaz. Ela já conhecia a bela história de Ruth, ou melhor dizendo, ele já conhecia a bela história de Ruth. Ruth capítulo 2, versículo 11. Amém? Um bom testemunho nos abre muitas portas. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3. Sensível e espiritual. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura, espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth. Ruth capítulo 2, versículo 12. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. E como servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma pessoa moabita, uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. Ruth capítulo 2, versículo 13. Sinopse do texto 2. Boaz tratou Ruth com ternura, respeito e sensibilidade espiritual. Amém? Glórias a Deus. 3. A colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Também aqui a lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz uma ilusão de que vivemos em um mundo dos homens apartados de Deus e não afetados por Ele. Isto é, fruto, aleluia, de uma incredulidade crescente. Lucas capítulo 1, versículo 1 a 8. E 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Essa visão dualista em nada condiz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor. Da providência, Ruth decidiu servir ao Deus de Israel, em vez de Quemos, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. Números capítulo 21, versículo 29, 1 Reis capítulo 7, versículo, aleluia, 1 Reis capítulo 11, versículo 7, 2 Reis capítulo 3, 26 e 27. E agora ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jireh, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. 2 Coríntios capítulo 9, 6, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Os acasos de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Ruth capítulo 2, versículo 3. Para ela era apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato de providência divina. Deus tem o controle
de tudo e age a favor dos que o amam. Ruth capítulo 8, versículo 28. Quando Ruth retornou para a casa, contou onde havia trabalhado. Noemi não escondeu sua exultação. Ruth capítulo 2, versículo 20. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva. Jó capítulo 14, versículo 7 ao 9. O resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato, outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. Ruth capítulo 2, versículo 17 e 21. A colheita garantia sua sobrevivência e a de sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação entre março e abril. Colheu cevada e de abril a junho trigo. Concluindo o trabalho, ficou com a sogra, aleluia, uma colheita ainda maior, feita por ela em tempo oportuno. Nosso Deus trabalha por favor daqueles que nele esperam. Auxílio da vida cristã. O contexto histórico do trabalho de Ruth. Quando o trigo e a cevada estavam prontos para serem colhidos, os ceifeiros eram contratados para cortar os talos e juntá-los em feixes. A lei israelita mandava que as laterais do campo fossem deixadas de lado. Além disso, os grãos que caíam ficavam no chão para as pessoas pobres que os apanhavam, ato de respigar, e usavam como alimento. Levítico capítulo 19, versículo 9. O propósito desta lei era alimentar o pobre e impedir que os donos os armazenassem. Essa legislação fazia parte do programa de bem-estar em Israel. Por ser uma viúva sem meios de sustentar a si própria, Ruth foi ao campo de Boaz apanhar estes grãos. Ruth foi para uma terra estranha, ao invés de depender de Noemi ou de esperar que algo de bom acontecesse, tomou a iniciativa e foi trabalhar. Não titubeou em admitir a sua necessidade e buscou meios para supri-la. Quando saiu ao campo, Deus proveu-lhe todas as coisas. Se você espera pela provisão do Senhor, considere isso. Provavelmente Ele aguarda o seu primeiro passo, o qual demonstrará a importância de sua necessidade. O trabalho de Ruth, embora servil, cansativo e talvez degradante, foi feito fielmente. Qual é a sua atitude quando a sua tarefa não corresponde com o seu verdadeiro potencial? Glórias a Deus. Ruth, ela não se importou, ela foi buscar a necessidade, aquilo que ela precisava para a sua necessidade, não somente dela, mas também da sua sogra. Paula, seja bem-vinda, Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Vamos à frente para nós estarmos trazendo aí a conclusão de tudo que nós lemos. Conclusão: a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sua sogra levou a encontrar conforto, proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluía na genealogia do Redentor, da humildade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo com aqueles que decidem se abrigar debaixo das suas asas, confiar nele
e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar misericórdia e o favor. Amém? Aqui, revisando o conteúdo, quem era Boaz? Um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Ruth, capítulo 2:1. Um grande produtor rural. Boaz tinha plantação de cevada e trigo e muitos trabalhadores ao seu serviço. Ruth, capítulo 2, versículo 5 e também 6:23. Qual o significado de Goel e Levi? Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido. Ruth, capítulo 4, versículo 3. Levi, o irmão do cunhado. Amém? Qual o versículo-chave do livro de Ruth? O versículo-chave do livro de Ruth é uma declaração feita por Ruth: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas tu viestes abrigar. Ruth, capítulo 2, versículo 11. O que motivou Boaz a tratar Ruth com tanta generosidade? Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. Qual a reação de Noemi quando Ruth lhe informou sobre Boaz? Quando Ruth retornou para casa, contou onde havia trabalhado. Noemi não escondeu a sua exultação. Bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem com os vivos, nem para com os mortos. Este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. Ruth, capítulo 2, versículo 20. Amém? Glórias a Deus, o Senhor nos remiu. Assim conforme ali a gente vê Boaz remindo a Ruth, o Senhor tem remido a minha pessoa, a tua pessoa. O Senhor tem feito maravilhas, Ele traz cada um de nós para perto, para cuidar pessoalmente de nós com as suas maravilhas. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, nessa tarde tão abençoada que o Senhor tem nos dado. E te pedimos, ó Pai, que o teu grande amor, teu grande poder esteja se fazendo infinitamente mais na minha vida, na vida dos teus filhos, na vida das tuas filhas. Opera, Senhor Deus, com o teu grande amor, com o teu sobrenatural. E faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na tua graça. Ah, Deus de Israel, somente o Senhor pode fazer infinitamente mais para com a vida, Senhor Deus, do pastor Carlos, com a vida, Senhor Deus, dos teus filhos e filhas. Assim, Senhor Deus, nós, aleluia, levantamos as nossas mãos, ó Pai, em forma de concha, Senhor Deus, para que a tua beneficência, Pai, esteja nos alcançando, para que o teu grande amor esteja sendo favorável, Senhor Deus, para conosco, e que nós sejamos abraçados, cuidados pelo poder do teu Santo Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim nós fazemos essa oração direcionada ao Senhor, ao teu grande amor, direcionada, Senhor Deus, à pessoa maravilhosa que é, aleluia, o teu Filho, que tem, aleluia, sido enviado a nós, ao nosso socorro, onde ali, Senhor Deus, ele derramou o seu sangue puro e carmesim para nos resgatar, para estar, Senhor Deus, nos tirando das trevas, Senhor Deus, e trazendo para o reino do teu maravilhoso amor. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Muito obrigado aos meus amados irmãos que estiveram com o pastor Carlos aí nesta tarde. Assim, um número expressivo de 457 pessoas aí no Pai. Eu louvo e engrandeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Então, que Deus abençoe, que tenhamos aí uma tarde, um início de noite abençoadíssimo, para a honra e glória do nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. E que seja assim uma bênção a nossa caminhada em direção à vida eterna. Amém? Então receba a bênção apostólica aqui, o grande amor de Deus o Pai,
aleluia, glórias a Deus, que o seu Espírito Santo e que a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua graça, esteja nos alcançando, nós que estamos aí com os nossos corações esperançosos para a sua volta, e todos digam amém e amém. Sandra, também seja bem-vinda, Deus te abençoe, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, fica na paz, e até daqui a pouquinho às 19 horas nós estaremos aí com culto, de adoração ao Senhor, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, amém? Então fica na paz, Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.